Depois da Nikon Z30 e da Sony ZV-E10, finalmente a Canon lançou uma câmera para o segmento de vlog, para o segmento de entrada. E apesar de o preço não estar exatamente muito competitivo, eu quero comentar com vocês algumas das features que eu achei incríveis nessa nova câmera, que é a Canon PowerShot V1. Eu quero começar mostrando para vocês um pouquinho do trailer e fazendo alguns comentários aqui a respeito de algumas coisas que eu notei, certo? Vamos lá. Já vou pausar no primeiro segundo para fazer alguns apontamentos. Primeiro ponto, essa câmera, diferente da Nikon Z30 e da Sony ZV-10, não possui lente removível. Ela vem com uma lente que é a lente do kit e essa lente é fixa nela, certo? Então não existe ali uma possibilidade de fazer uma troca de lente. Além disso, eu também queria pontuar essa tile light aqui em cima, que é muito útil para quando você vai se gravar. Na Nikon Z30 tem uma bolinha ali, na Sony ZV-10 só tem um monitorzinho, né, que fica vermelho. É uma coisa que eu sinto falta na ZV-10. Mas eu já gostei de ver isso aqui. Apesar da lente fixa, gostei da tile light. A tile light que a gente comentou, essa rodinha aqui, provavelmente é a roda de foco da câmera. Tem o hot shoezinho ali. E olha só uma outra coisa interessante. Essa é uma lente 1650, certo? A mesma lente do kit que vem na ZV-10 e na Nikon Z30. E ela é 2.8, ou seja, ela é mais clara que essas duas. Pelo fato dela ser fixa na câmera, obviamente isso facilita bastante. Afinal, se você não pode trocar, é interessante que você já tenha pelo menos uma lente que seja um pouquinho mais clara. E de 2.8 para 3.5 pode parecer que não, mas faz bastante diferença. Eu tô com uma lente 2.8 aqui nesse exato momento e ela já é bem mais clara que a minha Z30 com a 3.5 base da 16mm dela, que já fica bem escuro para gravar nesse ambiente aqui. Então isso é um ponto muito legal. PowerShot V1. Interessante que ela não colocou a letra Z de geração Z, ela colocou a letra V de vlog, né? Que é uma ZV de vlog, geração Z, vlog geração Z. Ela veio só com o vlog número 1, porque provavelmente eles vão, se der certo, investir nessa linha. E afinal, já deu certo com a ZV-10, já deu certo com a Nikon. Agora eles vieram finalmente aí para trazer a concorrência deles. Ó, estabilização e um sensor overside, ou seja, a gente tem um sensor aqui de 5.7K que está fazendo downscale para 4K. Isso é fantástico também, porque vai dar mais nitidez para sua imagem, mesmo que você precise cropar um pouquinho. Perfeito, já adorei, já adorei. 4K 60 nativo na câmera com um cropzinho, mas o simples fato dela ter 4K 60 sendo uma câmera da categoria vlog já é assim, fora da curva, porque a própria ZV-10, que é a queridinha do momento para essas coisas, não possui mais do que 4K 30 frames, e isso já é uma coisa que faz falta quando você vai fazer slow motion ou coisa do tipo, porque você tem que fazer ali em 1080 e dá uma diferença considerável, né? Apesar de ter o cropzinho, o simples fato dela ter 4K 60, e nesse caso aqui com o sensor cropado de 5.7K, o 4K 60 com o crop, fica com o sensor de 1:1, ou seja, fica com um sensor de 4K. Mesmo não tendo ali o oversample, a imagem continua muito nítida. Isso também é fantástico. Tem o Dead Cat ali em cima, né? Parece ter uma plaquinha ali no hot shoe da câmera, igual a ZV-10. Isso aqui também é outra coisa fantástica. A ZV-10, quando ela saiu, ela só tinha 8-bit interno. A Nikon Z30 nem se fala, ela não tem nem log, quiçá 10-bit. Aí saiu a revisão da ZV-10, que é a ZV-10 Mark II, com o 10-bit. Apesar dela ter os 10-bit, ela esquenta e esquenta muito. Quando a gente tá falando de gravação em 10-bit, se você gravar ali 15 minutos, a câmera já começa a ficar bem quente. Então é um problema. Nesse caso aqui, essa câmera tem 10-bit, tem o log e tem mais um porém que é, assim, pra mim, a questão matadora dela com relação às outras duas câmeras, que eu vou falar daqui a pouco. Mas claro que essa questão de ter o log interno, né, o Canon log, o C-Log3, né, e o 10-bit é simplesmente fantástico. Para uma câmera de entrada, cara, isso aqui é top tier. Eu só particularmente não gostei muito da direção do vídeo e da propaganda, né? Esses vídeos de câmera geralmente não... A grande maioria dos que eu assisto não são muito bons em mostrar do que a câmera é capaz. Muitas vezes os reviewers que pegam a câmera antes do lançamento para fazer os vídeos fazem propagandas melhores do que as próprias marcas. Mas enfim, isso é só um parênteses aqui. Outro feature fantástico é o fato dessa câmera ter o filtro ND interno de 3 paradas, né? 3 stops, 3 pontos de luz. Isso é incrível. Além da estabilização dela parecer maravilhosa, o fato dela ter o ND integrado, né? Se bem que
Se não é uma câmera com lente removível, é meio que pré-requisito para ela filmar de dia. Pelo menos com o shutter certo. Dual CMOS com autofoco 2 na PowerShot. Ou seja, um sistema de autofoco que funciona e é bacana, né? Se você for olhar todas essas câmeras aí, mesmo as de entradas mais simples, tem um autofoco muito bom. Então não há de se duvidar, já que essa câmera está vindo aí 2 anos e meio depois do lançamento da ZV-10 Mark I, que ela vai ter um autofoco, um desempenho de autofoco aí excelente. Possui um autofoco com prioridade em produto, caso você selecione ali, provavelmente tem uma opção no menu para isso. Ó, opçãozinha também de time-lapse integrada na própria câmera, o que é muito bacana. Botões com, 1650, botões com modo prioridade ali para foto e vídeo. Todas essas fotos foram gravadas ali com a 35mm, né, como vocês viram ali embaixo. Visualização em tempo real, né, através do aplicativo aí da Canon. Em resumo, parece que é isso. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra coisa que não tá aqui, que tá lá no site da câmera, peraí. A resolução total do sensor é de 22.3 megapixels, com cada pixel tendo o mesmo tamanho dos pixels presentes no sensor APS-C da Canon EOS R7, que é uma excelente câmera, principalmente para vídeo, mas também para fotografia. Como eu já comentei com vocês, o que me deixou mais boquiaberto com relação a ela é o fato da lente do kit dela já vir em 2.8, só que tem uma pegadinha, né? É 2.8 em 16mm, conforme você vai dando zoom, ela vai diminuindo um pouquinho esse bokeh até o 4.5, mas ainda assim, se você considerar que uma lente do kit, por exemplo, da Nikon Z30, vai de 3.5 a 6.3, cara, 4.5 em 50mm é muito claro, se você considerar essa situação, entende? Então já é uma lente que vem aí, por ser provavelmente uma lente fixa e não ter essa possibilidade de substituição, já é uma lente bastante robusta, já é uma lente muito boa. Um detalhe interessante é que essa câmera tem a possibilidade de fazer fotogramas em velocidade em até 30 quadros por segundo, ou seja, 30 fotos por segundo. Isso é muito rápido. Tudo bem que depois ela tem um buffer e aí ela fica carregando, pelo menos foi o que eu li aqui nas reviews que eu dei uma olhada. Mas assim, a gente tá falando de uma câmera de entrada, focada em vlog, que possui um burst de 30 fotos por segundo. Isso é simplesmente absurdo. Se essa informação estiver correta, essa câmera vem para desbancar a ZV-10 Mark II, sendo uma das melhores câmeras híbridas do mercado, porque além de ser uma câmera excelente para vídeo, ainda é uma câmera excelente para foto, mesmo com a lente fixa. E uma outra informação, que é uma coisa que vocês viram na minha análise, aliás, vocês verão na minha análise da Nikon Z30 daqui uns dias, é a questão da temperatura. O lance das câmeras, tanto a ZV-10 quanto a Nikon Z30, esquentarem gravando a 4K 30 fps em questão de 30 minutos. E mesmo que você coloque um resfriamento, como ele está fora do corpo da câmera, ele não é tão efetivo quanto seria, por exemplo, um resfriamento de uma FX3 da vida, que tem um cooler integrado ali na carcaça da própria câmera. Já a PowerShot V1 parece que vem com cooler integrado, que apesar de não ser um sistema tão robusto quanto o da FX3, o simples fato de ter um heatsink e ter uma ventoinha ali já aumenta a sua capacidade de gravação em 4K 60 fps para gravação de até 2 horas. Vocês têm noção do que é isso? Isso significa que em 30 fps provavelmente ela vai gravar ainda mais tempo. Se a própria câmera não tiver nenhum tipo de limitador interno de gravação, que eu acredito que não vai ter pelos specs dessa câmera, a gente está falando de uma câmera de entrada que tem a possibilidade de gravar em 4K, não esquenta, tem 4K 60, faz down sampling do sensor para ter uma imagem mais nítida, tem log, grava em 10 bits, possui filtro ND variável interno integrado na câmera e possui monitoramento remoto, como as câmeras da Sony. Ou seja, é uma câmera que vem, simplesmente ela pegou todos os specs que tinham de interessantes na ZV-10 e tudo aquilo que as pessoas reclamavam e resolveu todos eles. Ela falou assim, tá bom, vocês querem 10 bits? Toma 10 bits. Vocês querem log? Toma log. Você que tá reclamando aí que a câmera esquenta? Pois vamos resolver isso também. Mas é claro que tudo isso vem com custo. E é um custo que, pelas circunstâncias, provavelmente quando chegar nas nossas mãos, vai estar bem acima do sugerido. Por quê? A Canon PowerShot V1 possui um preço sugerido de cerca de 1.500 ienes, que dá mais ou menos R$ 5.600.
e tem a estreia oficial no mundo marcada para abril. Mas o preço sugerido nem sempre é seguido no Brasil, fora custos de importação e outros problemas que geralmente a gente tem para trazer essas câmeras para cá. Provavelmente essa câmera vai chegar aqui no Brasil no preço da Sony ZV-E10 Mark II, que é na casa aí dos R$8.000. Interface simples, botões fáceis de apertar e um design bastante compacto e bem agradável aos olhos é o que se propõe a PowerShot V1. Possui entrada de ar na parte lateral, jogando esse ar aí para cima por esses tubinhos aqui na parte superior, tanto na frente quanto aqui na lateral. Se você considerar o preço dessa câmera vinda para o Brasil o mesmo da Sony ZV-E10 Mark II, a única coisa vantajosa pro lado da Sony seria a troca de lentes e o ecossistema maravilhoso de lentes que a Sony tem, que a Canon não está exatamente muito atrás, não chega a ser uma Nikon no qual você não consegue achar lente no Brasil, mas ainda perde um pouquinho para a Sony nesse quesito, e o fato dessa câmera não ter a possibilidade de troca de lente pode sim ser um fator delimitante e uma possível escolha entre ela e a Sony ZV-E10 Mark II, mas o fato dela poder gravar ininterruptamente, ter ventoinha, possuir o log, 10 bits e tudo mais, torna essa uma das câmeras de entrada mais perfeitas e completas que se poderia pensar para amadores, criadores de conteúdo e até mesmo para quem está iniciando no audiovisual como profissional e não quer ter os problemas que se tem quando se compra uma câmera como a ZV-10, Nikon Z30, ZV-10 Mark II de superaquecimento que essas outras câmeras possuem. Então é uma questão de colocar na balança, é claro, dependendo do tipo de trabalho que você faz, não faz sentido você manter a câmera ligada por muito tempo até o ponto dela esquentar, como eu também vou dizer, eu já disse, se você já assistiu, no meu review da Nikon Z30 em que eu comparei ela com a Sony ZV-10. Mas isso não significa que não seja um fator decisivo. Até porque muitos criadores de conteúdo, geralmente quando vão comprar câmera, não estão pensando em lentes e todo um ecossistema. Eles só querem melhorar a qualidade das suas produções, ter uma qualidade ali melhor que a qualidade do celular e ser o mais prático e portátil possível. Então essa câmera se adequa perfeitamente a essas características. E por conta disso ela me deixou bastante ansioso. E você, o que acha desse lançamento da Canon? Será que veio finalmente para desbancar a queridinha do momento ZV-10? Ou será que o fato dessa câmera não trocar de lente vai ser um fator decisivo aí para muita gente na hora de comprar sua primeira câmera? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Mas já adiantando, se você quiser escolher entre a Nikon Z30 e a Sony ZV-10 até que essa câmera chegue no mercado, você pode assistir esse vídeo aqui que pode te ajudar a decidir. Mas não esqueça que a câmera precisa de um bom cartão de memória para funcionar na sua plena capacidade. Então dá uma assistida nesse daqui se você tiver alguma dúvida sobre cartões. E até semana que vem.